Por 32 anos, Morris Cerullo tem viajado pelo mundo com a poderosa chamada e unção de Deus em sua vida, proclamando a mensagem de fé, esperança e libertação, pregando a mensagem de salvação e de cura, ensinando a homens e mulheres que Deus quer usá-los para demonstrar que Jesus Cristo está vivo e que Ele é quem disse que era, o Filho do Deus vivo. Não com palavras de sabedoria humana, mas dando evidências do poder de Deus, ensinando homens e mulheres a tomar a ofensiva contra o diabo e a vencê-lo em todas as circunstâncias da vida, redefinindo o que um ministro é. Em mais de 133 nações do mundo, em todos os continentes, muitos milhares têm tido uma experiência espiritual que mudou a vida deles por completo. Em 1962, em Porto Alegre, Deus falou a Morris Cerullo e disse: "Filho, forme um exército." Desde aquele momento, Deus ungiu Morris Cerullo para transmitir o poder do seu ministério a milhares e milhares de outros, a partilhar a unção divina do poder milagroso do Novo Testamento com pessoas de todo o mundo. E é o que ele tem feito. Nas escolas Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, o termo ministro é definido de acordo com o Novo Testamento. Todo crente se torna ministro ao experimentar uma nova unção, ao lançar mão das chaves do reino e começar a exercitar a sua autoridade através de Jesus Cristo, o Messias. Mais de 450 mil líderes, pastores e leigos em 133 nações já aprenderam que eles também podem realizar as obras de Deus. E agora, este dinâmico e ungido homem de Deus, Morris Cerullo, vem a você de modo muito especial. E se você quer aprender a realizar as obras de Deus, se quer experimentar uma nova unção em sua vida, se quer que Deus o use, a escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo é para você. E agora, World Evangelism apresenta a Escola de Ministério pelo Vídeo. Sua vida nunca mais será a mesma. Bem-vindos à Escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, uma escola diferente. Em nossa última reunião, você aprendeu que Deus o está desafiando a apresentar a prova que Jesus é quem Ele diz ser. Hoje você vai descobrir e experimentar esse poder em sua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo. E agora, deem as boas-vindas ao presidente de World Evangelism, o homem que Deus levantou nesta hora como profeta de Deus, Morris Cerullo. Vocês sabem qual é o problema hoje? Nós nos afastamos da nossa tarefa. Sabem por que a igreja primitiva alcançou o mundo do seu dia, no primeiro e segundo século? Foi porque eles foram fiéis à sua tarefa, e a sua tarefa era convencer o mundo que Jesus não era como qualquer outro Deus, mas que Ele estava vivo. O primeiro sermão que Pedro pregou, quando ele andava naquela rua e curou aquele paralítico, e transformou por completo a sinagoga, e o povo olhou para ele, e o que foi que Pedro disse? Ele levantou e disse: "Não olhem para mim como se eu o tivesse curado." Ele disse: Jesus Cristo de Nazaré o curou. Irmão, ouça-me. Todo o povo na sinagoga gritou, e o sacerdote se levantou e disse: "O que você diz? Jesus de Nazaré? Ele está morto. Nós o matamos, nós o enterramos num túmulo." E Pedro disse: "Eu ainda não terminei. Eu disse: foi pela fé no nome de Jesus de Nazaré que vós crucificastes, mas Deus o levantou dos mortos."
apresentaram a prova, apresentaram a prova, apresentaram a prova. Sim, 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 vamos falar com o pai, está bem, vamos sim. Olhem para Mauro e Cerulo, como nos afastamos da nossa tarefa. Como ficamos mais interessados em ginásios, em natação, em esportes. Não digo que haja alguma coisa errada em qualquer dessas coisas, mas eu disse que temos de estabelecer certas prioridades. Se queremos mesmo, irmão, alcançar este mundo, então por que a igreja gasta tanto tempo com tudo o mais em seu programa que não ajuda a nada? Vamos falar sobre o método deles. Vocês entendem o que estou dizendo? Quantos de vocês sabem por que é mais fácil pregar hoje do que era há 2000 anos atrás? Porque você não podia só levantar e pregar que Jesus é o Filho de Deus há 2000 anos atrás. Sabem por quê? Porque você estava pregando a gente que andou com ele. Estava pregando a gente que havia falado com ele. Estava pregando a gente, irmão, que comeu com ele, dormiu com ele. E eles iriam dizer a você: você diz que Jesus é Senhor, prove. Você quer que eu creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele não era um homem quando eu o toquei e eu o senti? Você quer que eu creia que ele era o Verbo? Você sabe qual era a tarefa da igreja primitiva? Não era somente a de pregar e de convencer o mundo que Jesus Cristo era Senhor. Mas escutem-me isso. Era muito mais do que isso. Eles tinham de convencer o mundo que Jesus Cristo era o Senhor desde a fundação desta terra. Eles tinham de convencer o mundo de que no princípio era o Verbo, que ele existia antes do início, que ele fez o princípio, que tudo foi feito por ele, e que sem ele nada do que foi feito se fez, e que o Verbo se fez, então, carne. Tente fazer isso. Vamos, eu desafio você. Eu desafio. Tente. E você terá de enfrentar essa pergunta e de responder à pergunta: Deus, que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus disse a eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele disse: esses sinais irão seguir todos aqueles que crerem. E depois de o Senhor ter falado com eles, escutem isso agora, ele foi recebido lá no céu e se assentou à mão direita de Deus. E eles então saíram e pregaram em toda parte. Eles ajudando-os o Senhor. Quem disse não por aí? Quem está pregando para mim? Alguém. E aqui também. Por que dizem não? Bem, vamos voltar e verificar isso agora. E eles saíram e pregaram em todo lugar.
E eles trabalhando com o Senhor. E ouvi mais uns nãos. Não é isso que se diz? O que é que diz? O que é que diz? O que é que diz? E por que não agem de acordo? É verdade que li incorretamente antes, mas só incorretamente quanto ao que a Bíblia diz, não incorretamente quanto à sua ação. Digam comigo. Toda verdade é paralela. Digam de novo. Digo de novo. Mais uma vez. Mas temos tomado como paralelo da verdade diferentes coisas. Gente do Velho Testamento, gente do Novo Testamento, mas agora nós vamos tomar como paralelo da verdade Jesus Cristo mesmo. Que devemos fazer, Mora e Cerulo, para realizar as obras de Deus? Quando você examina a vida e o ministério de Jesus Cristo, você vai ver que houve só dois modos pelos quais Jesus Cristo realizou as obras de Deus. Só dois modos. Um, o povo vinha e literalmente recebia de Jesus o poder milagroso. A mulher com o fluxo de sangue, o cego Bartimeu, mesmo a mulher Ciro-fenícia, essa gentia que não tinha lugar dentro da dispensação judaica, por assim dizer, chegou e Jesus parou o relógio do tempo e a deixou entrar. E Deus curou, Jesus curou a filha dela e então fez funcionar de novo o relógio do tempo. Segunda vez que o tempo parou. Mas houve outro grande milagre que demonstra para nós o segundo modo como Jesus realizou as obras de Deus. Eu sei que isso vai ser uma bomba, outra super bomba, mas temos sido tão atacados hoje. Não é maravilhoso ser atacado pelo Espírito? Não há um só lugar em toda a palavra de Deus em que você pode achar que Jesus orou por algum doente. Nunca orou. Mas não está errado orar pelos doentes. A Bíblia nos exorta: chamem os anciãos da igreja, unjam-nos com óleo, e a oração feita com fé irá curar o enfermo, e o Senhor então irá levantá-lo. Somos admoestados a orar uns pelos outros, confessar os pecados, então orar uns pelos outros para sermos curados. Está certo, mas estamos tomando como paralelo a verdade no ministério de Jesus Cristo, e ele nunca orou por uma pessoa doente. Você diz, Mora e Cerulo, como ele ministrou aos doentes? Um dia ele estava na sinagoga e havia um homem lá
que tinha a mão ressequida. E Jesus, discernindo no espírito naquela ocasião que o homem tinha a mão ressequida, disse a ele: levanta, estende agora a tua mão. E o homem com a mão ressequida, agora bem visível a todo mundo, sob o comando da palavra de Jesus, irmão, essa mão começou a sair desta maneira e foi perfeitamente curada. Um leproso veio a Jesus e se prostrou diante dele, e ele disse: Senhor, se queres, tu bem podes curar-me. Jesus disse: eu quero. E Jesus foi até ele e massageou sua cabeça, esfregou suas costas, e ele começou a interceder diante do Pai por ele. Oh, perdão, eu estava vendo vocês em vez de Jesus. Ele olhou para o homem leproso e disse a ele: então, eu quero ser limpo. E imediatamente a lepra dele desapareceu. Quando Jesus veio à casa do seu amigo Lázaro, ele tinha sido detido pela mulher com o fluxo de sangue. E quando ele chegou lá, na casa de Jairo, ele tinha sido detido pela mulher com o fluxo de sangue. E quando ele chegou lá, havia ali pranteadores profissionais, os quais choravam e clamavam porque Jairo, o chefe da sinagoga, sua filha estava morta. Jesus não veio à casa de Jairo para falhar. Mas sabem, ele encontrou uma oposição cerrada. E também Jairo, e nós também. Não há nenhum modo de você entrar na esfera do sobrenatural e de Deus começar a usá-lo para revelar o sobrenatural, sem esbarrar com as forças conflitantes. Sabem o que Jairo enfrentou? A primeira coisa que ele enfrentou foi com os seus iguais. Porque, sabem, Jairo era o chefe da sinagoga. E os seus colegas chegaram a ele e lhe disseram: Jairo, como é que você desgraça a sua família? Você é o chefe da sinagoga e você foi procurar o curador. Que vergonha! Que desgraça! Veja o que você fez para a sua família. Veja o que você fez para os seus filhos. Sua filha está morta porque você saiu e foi procurar, e você pôs a confiança num curador. Eu quero incluir isto aqui antes que penetremos na revelação do ministério de Jesus, o que porá uma chave em suas mãos para fazer as obras de Deus aqui no dia de hoje. Vamos, digam a eles agora. Vamos. Vamos, digam-lhes.
E é bom você aprender como lidar com as forças negativas da incredulidade. Aqui estamos num ambiente em que a unção está correndo como um rio. O que é que você vai fazer quando entrar em sua igreja? Vamos. Eu não creio que na sua igreja, não vou dizer, mas o que é que você vai fazer quando voltar ao seu lar? Ou quando voltar ao ambiente de conservadorismo ou de descrença? E as pessoas criticarem você e zombarem de você, porque, eu estive na escola Morris Cerullo e eu estou todo entusiasmado, e glória a Deus, diabo, veja lá, nós vamos expulsar você da cidade. Vamos! O que é que você vai fazer? Alguém pega água fria, meu irmão, e derrama na sua experiência. Vão dizer que você precisa se acalmar. Você não está na escola, vá devagar. Verifique bem o que Romanos 3 aconselha. É assim que se lida com as forças negativas da incredulidade. Eu vou lhe dizer o que Jesus fez quando chegou à casa de Jairo, irmão. Ele se virou e deu as costas a todos aqueles incrédulos, zombadores, pranteadores, profissionais. Há muitos, mas há muitos assim hoje. E Jesus voltou as costas a eles, irmão, e disse: Jairo, vem aqui comigo. Ele disse: viemos aqui para fazer uma coisa. Ele disse: não ouça nenhum deles, vamos fazer o nosso trabalho. Amém. Amém. Não se preocupe com o que dizem, irmão. Continue com o seu trabalho. Cure o doente, expulse demônios e deixe as obras falarem por si mesmas. Você pode vê-lo ali? Ele está nesse quarto, irmão, com a menina ali deitada sobre o lençol. Ela já está morta. Ele põe a mão debaixo do lençol, olha por cima dos ombros e lá está Jairo. Viemos aqui com esse propósito. O coração de Jairo pulsa forte. Ele diz: eu não sei, Jesus. A minha reputação está posta em jogo. Glória. Glória a Deus. Irmão, se a sua reputação depende de Jesus, não precisa se preocupar. É quando você põe em si mesmo que o problema aparece. Vendo Jesus com a mão debaixo do lençol, olhe para ele. Ele segura a menina pela mão e diz a ela: donzela, que quer dizer jovem, seu corpo está ali, mas seu espírito não. Ele já deixou o seu corpo, já desceu pelo corredor do tempo. E em algum lugar você ouve: e o espírito dela para, irmão, e ele dá uma volta e volta de novo para baixo do lençol. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ela se descobre. Jesus a levanta da sua cama e diz: Jairo, aqui está a sua filha.
Oh, glória a Deus! Irmão, quando ela desce pela escada, irmão, eu daria tudo para poder ter visto o olhar de todos aqueles líderes religiosos. Aqui vem a menina descendo agora. Irmão, 16 pessoas quase morreram do coração. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus. Digam comigo, toda verdade é paralela. Ergam as suas mãos e digam. Digam de novo. Vocês podem vê-lo no túmulo de Lázaro, ou poderemos continuar o dia todo. Vocês podem vê-lo de pé, fora do túmulo. Marta diz, quando corre para encontrá-lo, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar. Por que você acha que eu vim aqui? Disseram-me que estava doente, não pude impedir que morresse antes de eu chegar, mas eu vim curá-lo. Ela disse, eu sei que na ressurreição meu irmão vai se levantar. Jesus disse, Marta, abra os olhos. Eu sou a ressurreição. Lázaro, saia daí. E ele que estava preso pelas suas roupas, saiu da sepultura. Jesus disse, desatem-no. Oh, glória! Aleluia! Desatem-no! Oh, glória a Deus, Jesus, aleluia. Chegando à esquina da rua, um dia, um homem, um oficial do exército de Roma, deu o segredo do ministério de Jesus. Tinha um soldado que era seu servo. O centurião tinha um servo que era seu empregado. Estava doente, na cama, todo paralisado. E esse oficial era um centurião. E a palavra centurião quer dizer 100. E ele comandava um destacamento de 100 soldados do exército romano. Ele veio à esquina da rua, encontrou Jesus e lhe disse, meu servo está em casa doente, atormentado pela paralisia. E imediatamente Jesus disse, eu vou lá para curá-lo. Não temos outra saída, irmão. Ou é a palavra de Deus, ou ela é infalível. E não há a menor possibilidade de um erro de ser cometido. Por isso é que eu digo, não se pode ter fé sem infalibilidade. Você tem de ser como Jó, que dizia, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jesus disse, eu vim aqui com este propósito. Ele disse, eu vou à sua casa. Disse, eu vou curar seu servo. Mas o centurião respondeu e disse, Senhor, não é necessário que tu venhas até a minha casa. Ele disse, tudo o que precisas fazer é só dizer uma palavra daqui. E o meu servo, que está na cama, paralítico,
se levantará logo que tu abras a boca. Porque esse homem reconhecia uma coisa. E vou lhe dizer o que era. Você nunca fará as obras de Deus até que tenha uma revelação espiritual, até que seus olhos sejam lavados com o colírio do Espírito Santo, até que você se desprenda do seu ambiente. Esse homem era oficial do exército romano, mas nem se preocupou. Ele se prostrou diante do mestre ali na esquina e ele fez Jesus Cristo Senhor. Transferiu a sua lealdade daquele ambiente, Roma, a Jesus, o Filho de Deus. E Deus nunca vai usá-lo enquanto você não for libertado de todas essas coisas que o prendem. Toda a verdade é paralela, ele disse. Senhor, a razão pela qual não quero que venhas à minha casa, olha para esses galões. Ele disse, sabes o quê? Sou homem de autoridade. Quando eu entro no quartel e digo, vem, ele disse, precisa ver os meus soldados. Eles pulam e vêm correndo. Quando eu digo, vem, você devia vê-los. Eles correm, leiam em Mateus. Eles correm. Quando eu digo, vem, eles vêm. Quando eu digo, vão, eles vão. Ele disse, Senhor, tu e eu somos parecidos. Porque eu tenho autoridade no exército de Roma. Mas ele disse, tu também tens a autoridade. Mas tua autoridade não é no exército de Roma. Tua autoridade não é sobre 100 pessoas como a minha, que é restrita e limitada. Mas tua autoridade e teu poder é sobre a doença, sobre toda doença, sobre todas as obras do inimigo. Podes ficar aqui, basta que fales. Dize uma palavra, e meu servo ficará bom. Sabem o que ele fez? Eu vou dizer o que ele fez. Ele retirou os limites de Cristo. Ele disse, Jesus, reconheço que é Senhor, não um homem, mas Senhor. Se fosses um homem, eu diria que fizesses como os médicos. Terias de vir à minha casa, examinar o doente. Mas não és homem, és Senhor. Então age agora como quem tu és. Fala a palavra e meu servo levantará. Você ouviu isso? Vamos, você ouviu isso? Deus quer que tiremos as limitações dele e deixemos de trazer Deus para o nosso nível. Pare de tentar trazer Deus aos seus sentidos naturais. Por isso ele nos deu um sentido sobrenatural, a fé, que opera através de Cristo, que está em nós para cortar os limites de Deus. E podemos tratar Deus como Ele é, um ser sobrenatural. Nós podemos tirar dele as limitações. Oh, Deus está em nós tirar dele as limitações. Fala a palavra. Fala a palavra. Estende a tua mão. Quero ser limpo. Ao vento e às ondas ele disse, aquietai-vos. Aos pães e peixes ele abençoou. Ao morto, saia daí. Ao cego, veja.
Ao surdo, ouça! Ao coxo, junto àquele poço, levante! Tome a sua cama e ande! Oh, aleluia! 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 Fala a palavra! Fala a palavra! Fala a palavra! Fala a palavra! Deus mandou Jesus com um propósito. 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para que destruísse as obras do diabo. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Deus não conhecia a força que Satanás tinha? Como você sabe que ele conhecia, Maurice Cerulo? Porque Deus lidou com Satanás no céu. Lúcifer era o grande anjo de Deus, rebelou-se contra Deus. Deus teve de tomá-lo, e 1/3 de todos os anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião, e Deus os expulsou lá dos céus. E não temos tempo para falar sobre isso hoje, mas Deus conhecia a força que o inimigo tinha. Ele conhecia porque 1/3 de todos os seres angelicais o seguiram. E eu quero lhe fazer uma pergunta importante. O que você pensaria de um Deus que mandasse seu filho? Lembre, 1 João 3,8, o que é que diz? Diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para que destruísse. Deus o mandou aqui para destruir as obras do diabo, destruí-las. E o que você pensaria de um Deus que mandasse o Filho para lutar contra a força de Satanás, cuja força Deus conhecia, porque teve de lidar com ela no céu, e também conhecia, porque teve de lidar com ela na terra, porque Satanás veio a Adão e roubou de Adão as chaves desta terra. Na realidade, ele não as roubou. Adão as entregou a ele, por sua desobediência. Agora veja o quadro. Vamos, veja o quadro. O que você pensaria de um Deus que conhecesse a força do seu inimigo e mandasse seu filho para lutar contra essa força, e ele não o equipasse para a batalha? O que você pensaria de um Deus desses? Hello. Você está aí? O que você pensaria de um Deus assim? Não muito, né? O que você pensaria do exército do seu país? Se eu fosse soldado desse exército em guerra, e houvesse um grupo de metralhadoras no alto de um morro, e eles estivessem detendo nossas forças, e o comandante em chefe dissesse: só existe uma pessoa aqui que pode romper essa linha, seu nome é Maurice Cerulo, chamem-no. Eles vão e me chamam, e eu entro e me apresento ao meu oficial. Sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, aqui estou, sim senhor. E ele me diz: Cerulo, temos um grupo inimigo no alto. Eles têm 16 metralhadoras. Eles estão detendo o nosso avanço. Você é o único que pode fazer o trabalho. Você vai lá e tome conta deles, para que continuemos o avanço. Eu digo: sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, eu já vou, sim senhor. De repente o oficial comandante me diz: espere um momento. Ele diz: onde é que você vai indo? Eu digo: vou lá em cima, dar um fim neles. Ele diz: onde está a sua arma? Oh, eu digo: só um momento, eu esqueci, eu vou apanhá-la na minha barraca. E ele diz: não precisa. Ele diz: pega a minha. Ele vai lá dentro, apanha o seu revólver.
E ele diz aqui, leve o meu. Eu digo, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Então eu apanho o revólver e lá vou eu, pronto a enfrentar aquelas 16 metralhadoras. Aleluia! Quantos de vocês têm ideia? O que vocês acham que vai acontecer ao soldado Cerulo? Hã? Sim. Alguém lá está me dizendo adeus. O que você pensaria de um Deus que sabe qual é a força do inimigo e ele manda Jesus para enfrentar essa força? O que você acharia de um Deus que não o equipasse com poder maior? Vocês imaginam do que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando? Vamos, você sabe do que eu estou falando? Você pode sentir? Toda vez que você olha para a obra do diabo, seja ela a doença, seja poder demoníaco, sejam as drogas, sejam alguma opressão, seja um lar dividido, não importa o que seja, lembrem-se de uma coisa: maior é o que está em vós. Nós vamos ver agora. Vocês estão prontos? Vamos, estendam as mãos. Estão prontos para a chave? Vamos, estão prontos para a chave? Eu quero lhes fazer uma pergunta. O que vocês pensariam de Jesus? Podem abaixar as mãos por um momento. O que vocês pensariam de Jesus? Que conhecia o poder de Satanás, que foi tentado e provado e testado em todas as coisas como nós. Digam-me o que vocês pensariam de Jesus quando ele disse: ide por todo o mundo. O que pensariam do pai dele, enviando-o para enfrentar o inimigo, sem lhes dar as armas necessárias, não só para a batalha, mas poder maior para destruir? Agora digam-me o que vocês pensariam de Jesus Cristo, mandando-nos enfrentar o inimigo, sem nos ter equipado. Deixa, irmão, algo está acontecendo, continuem. Deixe-me ver como explicar isso aqui agora. Ouçam, Efésios 4. Lemos na primeira reunião, e eu vou ler de novo agora. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas e evangelistas e pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E eu disse que gosto do que diz uma outra versão da Bíblia, e eu li para vocês na primeira reunião, e vou ler o versículo 12 nessa outra tradução. Na versão comum está para o aperfeiçoamento dos santos. Nessa noutra tradução diz o propósito dele, o aperfeiçoamento e pleno equipamento dos santos. Atenção, seu propósito era o aperfeiçoamento e o pleno equipamento dos santos.
para eles fazerem a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Sim, Jesus disse: todo o poder me foi dado, tanto no céu como na terra. E como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Curai os doentes, limpai o leproso, expulsai demônios. De graça vocês receberam, de graça deem. Vocês não podem dar nada que não têm. Prata e ouro eu não tenho, disse Pedro, mas o que eu tenho. Nós vamos acabar com esse cristianismo psicológico. E vamos enfrentar e vamos aos fatos reais. O que é que eu tenho? 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 Onde está a minha experiência? Jesus. Eu quero contar uma história. É história real. Aconteceu numa pequena cidade. Era uma dessas paradas de trem no estado da Pensilvânia, na América do Norte. A cidade era mais ou menos isso. Tinha um morro de um lado, você descia esse morro, e você mal tinha tempo para fazer uma curva. Você subia pelo outro lado do morro e já estava chegando ao fim da cidade. Tinha só algumas lojas, um posto de gasolina, e no posto de gasolina estava o posto policial, o armazém também e o correio. Tudo junto nessa pequena casa. Dá uma ideia de como era pequena a cidade, onde só poucos trens paravam. Um velho morava lá. Era aposentado, ele foi nomeado como a principal autoridade do lugar. Deram-lhe um belo chapéu de policial. Não tinham dinheiro para uma delegacia. Assim, pegaram esse aposentado, 70 anos de idade. Ele era baixo, magro e ossudo. E tinha o seu boné de policial, que era tudo quanto ele tinha, nem sequer uniforme, era tudo que ele tinha, o boné de policial. Mas aqui tinha um distintivo. E era bem lustroso. E todo dia esse velho, magro, aposentado, ia sentar-se numa cadeira de balanço, bem em frente do posto de gasolina, da agência de correio, do armazém e daquele posto de polícia. E ele ficava ali na cadeira de balanço e vigiava os carros que desciam o morro e então subiam do outro lado. E um dia, um enorme de um caminhão apareceu ali, 10 metros de comprimento. Vinha roncando e subindo o morro, e então descendo o morro, e havia uma placa no alto do morro que dizia: você está entrando nesta vila, velocidade 20 quilômetros no máximo. E o caminhão vinha a 70 quilômetros por hora. Vinha bufando por ali afora. E esse velho de 70 anos, magro, esguio, aposentado, que tinha já sido nomeado como o policial daquela vilazinha, viu isso, pulou da sua cadeira e saiu correndo para o meio da estrada e ficou
bem de frente para o caminhão que vinha descendo a 70 quilômetros e fez esse gesto. O motorista, lá dentro, bem gordo, musculoso, ia descendo pela estrada e ele não pôde acreditar. O que é que esse cara maluco está fazendo na rua? Ele parou o caminhão, saiu de dentro dele, ele bateu a porta, chegou perto de onde estava esse velhote e disse: o velhote magro, baixo, aposentado, de 70 anos de idade, ali de pé. E quando esse homenzarrão enorme veio, disposto a enfrentar o velho, de repente, ele viu o distintivo do homem. E aquele motorista grandalhão murchou. E aquele magrela de 70 anos, aposentado, esguio, o policial nomeado para isso, com a autoridade, pegou o seu dedo ossudo de 70 anos e caminhou para aquele homenzarrão e sacudiu o dedo no rosto dele e lhe deu um sermão como ele nunca tinha ouvido antes. E aquele homenzarrão forte e gordo encolheu-se diante daquele velho esquelético de 70 anos que era um policial. Ele olhou para ele e disse: sim, senhor. Ele disse: sim, senhor. Sim, senhor, sinto muito. Eu não pretendia, eu não pensei. Senhor, perdão. Aquele velhote magro, esguio, baixo, que era aposentado, disse ao homem: siga-me. E aquele velho e magro policial foi andando para o posto policial. E o homem grandão atrás dele, seguindo-o, meu irmão. Deu-lhe uma multa e o homem pagou a multa pesada e o velho pregou outro sermão e disse: nunca mais você atravesse esta vilazinha nessa velocidade. Não, senhor, nunca. Não, senhor. Não, senhor, pode estar certo. Não, senhor. Ele voltou ao caminhão e, irmão, partiu dali. Autoridade. Eu vou lhe dizer isto, irmão. O diabo não olha para você. Não olha o seu tamanho nem seu aspecto. Só há uma coisa que preocupa o diabo, meu irmão, e é o distintivo. Irmão, você pode ter 70 anos de idade. Tudo o que tem a fazer, irmão, é saber que como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra. Vamos, levantem-se e ergam as suas mãos em louvor. Fale a palavra. Fale a palavra. Fale a palavra. Oh, Jesus. Jesus. Jesus.
Vai e pregue. Cure o doente, limpe o leproso, levante o morto, expulse o demônio. De graça recebestes, de graça dai. Tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes aqui na terra será desligado no céu. Se 2 ou 3 concordarem na terra quanto ao que pedirem, isso será feito a eles por meu Pai. Porque onde 2 ou 3 se congregarem em meu nome, aí estou. Oh, aleluia! Aleluia! Agora, ouçam Mauro e Cirulo em todo o auditório. A hora já vai avançada. Mas eu não quero saber que horas são. Em nome de Jesus, eu quero dizer que é tempo de colheita. E é tempo para você agora pegar as chaves do reino e de receber o poder e a autoridade para falar a palavra. Fale a palavra. Fale a palavra. Fale a palavra. Em nome de Jesus, venha à frente. Ache um lugar no corredor, por entre as cadeiras, e faça alguma coisa. Vamos, busque a Deus. Erga suas mãos, não abaixe a cabeça. Vamos, não enterre a cabeça. Erga-a bem alto. Erga-a. Ninguém ficando assentado. Todos se levantando e achando lugar para a oração. Fiquem de joelhos. Ergam suas mãos. Que devemos fazer? Todo poder lhe é dado. Como o Pai me enviou, eu vos envio também. Curem os doentes, falem a palavra, falem a palavra, a infalível palavra de Deus. Glória a Deus, que unção poderosa Deus lhe deu hoje. Ainda que tenha terminado esta série da Escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, ela marca o princípio do que Deus vai fazer na sua vida. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Não é mais uma pergunta para você. Deus lhe deu o poder, a autoridade, a unção para sair e realizar o seu grande propósito. Tome essa unção que Deus lhe deu através de Morris Cerullo e comece a demonstrar que Jesus vive em sua vida. Lembre-se, você é um ministro e Deus quer usá-lo. Juntos, como o exército de Deus, cumpriremos a grande comissão e com o seu poder alcançaremos o mundo para Cristo.